Eu sempre tive essa curiosidade, assim, infelizmente a gente ainda vê poucas mulheres, na liderança de grandes empresas, assim. Está mudando, né, a gente fica feliz por isso, mas eu ainda sinto que tem, um grande número masculino aí. Você teve dificuldade por ser mulher ou foi super tranquilo para você? Como que foi isso, né, essa experiência sua? Eu não tive dificuldade pessoalmente, como eu te falei, né? Eu acho que a gente tem um perfil, a mulher tem um perfil diferente de se arriscar menos. Nós nos arriscamos menos e nós somos menos confiantes. Eu falo isso por mim também. Eu tive a tal da síndrome da impostora, né? Que é você achar que não vai dar certo. Uhum. Mas eu li uma pesquisa da McKinsey recentemente, que eu não li Legal. naquela época, mas que fala que 70% dos CEOs não se sentem preparados para o cargo. Então, eu acho que é uma porção bem grande, né? Óbvio que eu estou dentro, Bem eu grande. estava lá dentro dos 70%, mas é que a gente pensa muito, sabe? Eu acho que a mulher pensa muito e se arrisca menos. Então, falta essa coragem, eu acho, talvez, para as mulheres estarem mais nas posições de liderança. Quando eu assumi a posição, logo que eu assumi a posição, e aí, de novo, né, eu acho que o nosso papel estando na liderança é puxar mais mulheres, né, uma puxa a outra, mas na época eu ofereci uma posição maior para uma outra colega, e ela foi para casa pensar, e aí ela voltou e me disse que não queria, porque ela não queria perder o equilíbrio, e ela gostava muito de ser mãe. E aí, na ocasião, eu até me senti mal, porque eu falei assim, poxa, eu também gosto muito de ser mãe, será que eu sou uma mãe Aham. ruim? Então, né, cheguei em casa, fui fazer uma enquete, perguntar se estava tudo bem com os meus filhos, se eles eram traumatizados. Mas é isso, porque naquela ocasião eu ainda estava há pouco tempo na posição e eu não tinha como mostrar para ela que era possível, né, você ter equilíbrio e você estar na cadeira de número um. E aí eu acho que de lá para cá, né, as coisas evoluíram bastante. Eu tenho tentado mostrar muito isso on the job. Uhum. As mulheres sofreram muito durante a pandemia, né? Porque isso eu estou falando desse cenário, dessa conversa que a gente teve, eu estou te falando de 2019, né? Que foi quando eu assumi a posição, de maio de 2019. Lá não existia pandemia, então não existia tanta flexibilidade como a gente tem hoje. Hoje a Sim. gente tem um cenário que todo mundo aceita muito mais o home office, aceita muito mais sair no meio do dia para fazer o supermercado, porque tem que ser naquela hora, ou para buscar o filho na escola, porque depois você vai fazer o catch-up mais cedo ou mais tarde, né? Cada um tem um horário. Uhum. Então, esse cenário, eu acho, é um benefício, talvez, que a pandemia tenha deixado para as mulheres pós-pandemia, né? Eu não sei nem se a gente pode já falar pós-pandemia, mas, enfim, a gente está num cenário hoje muito mais controlado de pandemia. Então, eu acho que hoje as mulheres, elas conseguem voltar ao mercado de trabalho com mais tranquilidade, sabendo que elas também vão ter flexibilidade, desde que elas entreguem, né? É isso que eu exijo também das pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem direito de descansar, de ter férias, de fazer coisas pessoais durante o dia, desde que você entregue, sabe? Você não tem que ter controle de horário. Durante a pandemia, as mulheres perderam muito o posto de trabalho, né? Foram muito. Eu vi uma pesquisa também, 700 mil postos de trabalho perdidos por mulheres durante a pandemia. E isso porque elas se sentiram sobrecarregadas, né? De repente você não tinha ninguém para te ajudar dentro de casa, porque não podia, porque né, tinha que evitar contato, contaminação. E você continua tendo os filhos também, que estão dentro de casa, porque não tem, estava tendo aula online. E eu tive essa experiência, eu pessoalmente, né? Meus filhos Uhum. em casa, e meu filho, há 3 anos atrás, né? Quando foi a primeira Quando onda começou. lá, Aham. ele não estava acostumado a fazer trabalho online, né? Ninguém estava. E aí a professora também não estava acostumada a dar aula online. Aí eu lembro que eu estava de um lado da mesa sentada e ele do outro, e a professora falava, aperta aqui na tela, aperta ali na tela. E ele não conseguia achar onde era, e aí a professora, eu só escutando, né? A professora assim, pede ajuda para a mamãe. Então, assim, a mamãe está em reunião, sabe? A própria professora não sabia como lidar com aquilo. Então, Aham, aham. muita gente que desistiu, falou, não dá para mim. E agora a gente tem que voltar a trazer essas mulheres. A gente tinha evoluído como país, né, para um número
quase lá para os 30% de percentual de mulheres na liderança, em posições, né, de liderança, e isso caiu, não era nem na liderança, desculpa, era em trabalho. E isso caiu na pandemia, acho que voltou para 26%, e aí estou falando de país, né, não de Philips. Então, a gente precisa fazer esse catch-up. Dentro da Philips, a gente tem alguns projetos, né, algumas coisas que a gente colocou como formas de medir isso. Então, para todas as posições de liderança, a gente tem um plano de sucessão desenhado que tem 3 pessoas e, no mínimo, uma tem que ser mulher. Quando a gente vai contratar alguém dos finalistas, no mínimo, dos 3 finalistas, no mínimo, um tem que ser mulher. E a Philips tem uma meta global de 30% de mulheres na liderança até 2025. Pode parecer pouco, só falando na liderança, né, e não na empresa, mas é uma meta atingível e eu acho que ela não vai acabar aí, né? A gente sempre vai ter que continuar aumentando essa meta até a gente ter um equilíbrio, né? Porque se a gente anda, sempre menciono isso, a gente anda na rua e vê uma população, né, com diversas cores, raças, origens, e aí você vem para dentro da empresa e você vê outra coisa, né? Parece que você está dentro de uma nave espacial. Enquanto a gente estiver vendo isso, não está certo. Tem alguma coisa para ser feita.